Viva, temos connosco Sandra May, escritora, nasceu em Viana do Castelo, uma mulher do Norte, depois cresceu no Porto e já há uns anos que vive na Chamusca. Antes de ser escritora foi bailarina profissional e militar profissional do Exército. Apesar da juventude já tem uma experiência profissional e de vida e agora acrescentada com uma aventura que foi fazer a viagem da Estrada Nacional 2, desde Chaves até Faro, agora no verão, de bicicleta. E é esse o pretexto para começarmos a nossa conversa e perguntar-lhe como é que correu esta aventura, como é que foi esta aventura, fazer a viagem de bicicleta. Desde já, obrigada João pela oportunidade de estar aqui novamente consigo a falar sobre os meus projetos. Sobre a viagem pela Nacional número 2 de bicicleta, foi o maior desafio que eu tive talvez na minha vida inteira, porque é uma estrada que engana muito. Uma pessoa, por mais que pesquise e planeie, não vai estar à espera daquilo que vai encontrar, porque a estrada realmente dá muito que falar e dá cabo do físico e é também uma viagem muito, muito psicológica. E isso é algo que eu não estava à espera. Eu andei a preparar-me, mas depois, assim que cheguei e comecei a fazer a viagem, vi que toda a preparação que eu tive, ter ou não ter, ficou quase a mesma coisa. Portanto, é mesmo uma estrada de emoções e é uma estrada cheia de surpresas. Mas eu aconselho a todas as pessoas a fazer. Quantos quilómetros é que são? São 738, mas é assim, as pessoas que vão à procura depois para carimbar o passaporte, fazemos muito mais do que 738 quilómetros. Houve ali situações em que eu desviei-me quase 20 quilómetros da estrada só para ir buscar um carimbo e tive que realmente tomar decisões mais para a frente de não ir buscar todos, porque senão 738 passava para ir para 900, então eu disse não vale a pena, as pernas já não aguentavam. A viagem começou a 31 de julho, não é? E acabou a 19 de agosto. Sim. Quase, são 20 dias praticamente, não é? Sim, porque dia 31 eu fui para Chaves, no dia 31 de julho, mas no dia 1 de agosto saí das Chaves. E de 1 de agosto, ali por volta das 4h30, 5 da manhã, que era o horário que eu pedalava apenas das 4 às 10 da manhã, tentava fugir ao calor, como foi no mês de agosto, tentei precaver dessa forma. Mas foram 20 dias em que eu posso já adiantar que cheguei ali ao terceiro dia e pensei que ia ser uma coisa impossível, até porque a minha bicicleta não é de estrada, era uma pasteleira, ou seja, é muito pesada e depois com a carga dos livros e a roupa e tudo, os primeiros socorros, a comida que tinha que levar, suplementação durante a viagem, todo o peso parecia que era inofensivo no início, mas ao fim de 10, 20, 50, 60 quilómetros começámos a ver que aqueles 10 quilos afinal tornam-se em 40 passados uns quilómetros. Então foi muito difícil. Eu sou sincera, eu gostava de fazer outra vez, mas agora era de mota. Agora com motor, com motor. Agora com motor, sem dúvida alguma. Eu imagino naquelas subidas das serras, devia ser muito difícil, não é? Com uma pasteleira. Foi horrível. Eu lembro perfeitamente, no primeiro dia, os primeiros 25 quilómetros, eu achei, epá, isto é super fácil, não me está a custar nada, mas de repente apanho uma subida que não era muito íngreme, mas começou logo ali, foram logo 5 quilómetros, sempre a subir. E nos meus treinos eu nunca tinha excedido 2 quilómetros de subida, então para mim aquele primeiro impacto, o meu corpo fez sentir logo. E ao terceiro dia, quando eu vi realmente o primeiro obstáculo, que foi a subida do Lamego, eu quis mesmo desistir, porque eu disse, isto vai ser impossível, nem os grandes, como é que os grandes atletas conseguem fazer isto? É impossível. Para mim, todas as pessoas que fazem a Nacional em menos de uma semana, para mim são heróis, porque eu senti na pele o que é estar numa bicicleta com as malas, não é? E subir. O norte é muito bonito, mas é muito montanhoso, e eu só consegui aproveitar esta viagem quando cheguei mais ou menos ao Alentejo, porque é muito mais planície, né? É muito mais calminho, muito mais reto, e
a viagem acabou por ser mais agradável. Então, se nós fisicamente estamos mais confortáveis, mentalmente vamos estar mais aptos para observar tudo o que nos rodeia. Mas eu digo-lhe já, sempre que alguém me diz, vou fazer a nacional número 2, eu pergunto logo, vais de bicicleta? Ai não, ok, então vais aproveitar bem, porque de bicicleta foi mesmo o desafio, mas tinha de ser algo impactante. Eu sabia que este projeto tinha de ser algo impactante. E a Sandra, além da dificuldade de ser com uma pasteleira, que é mais pesada, também fez isto tudo sozinha. Eu era para estar 100% sozinha, mas aos fins de semana o meu marido ia-me ajudar a servir carro de apoio e eu reparava logo. Durante a semana, de segunda a sexta, estava sozinha, a partir de sexta à noite até domingo à tarde, estava acompanhada ele a servir de carro de apoio. E eu comecei a perceber a dificuldade e a facilidade que era ter as malas comigo ou no carro, porque eu vi que fazer 40 km com malas é uma coisa, ora 40 km só com a bicicleta era completamente diferente, por isso é que no fim de semana eu consegui fazer mais 10 ou 20 km do que se tivesse mesmo com as malas, então termos ali um apoio, para começar é segurança. Eu só pedalava de madrugada e de noite. E quando digo de noite, em Lamego, eu só consigo fazer a subida à meia-noite. E acabei à 1h30 da manhã. Demorei ali, 1h30, fiz 10 km, o que é péssimo em termos de tempo, não é? De performance de atleta, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha de ser muito devagarinho. Mas para mim estar à semana sozinha, acordar de madrugada, estar escuro ainda, porque às 4 da manhã está completamente escuro, e estava com medo de se aparecesse alguém, ou se um pneu me furasse, eu ter que mudar o pneu, ou seja, tudo passava, mas graças a Deus nunca tive nenhum furo. Por acaso a bicicleta está mais que apta para fazer seja o que for, mas os nossos medos, e nós sentimos muito mais cansaço quando chegamos ao final, ao destino, não é? Todos os dias tinha um compromisso com as câmaras, de apresentar o livro, e quando chegava eu sentia-me exausta, psicologicamente, exatamente por causa da tensão que uma pessoa tem por estar sozinha no meio da serra ou numa estrada com uma reta muito comprida, e se nós caíssemos ou se eu me magoasse, eu sabia que era até alguém aparecer, não é? Então isso era um bocadinho assustador. O objetivo desta viagem, desta aventura, foi promover o seu livro, que já iremos falar um pouco. Como é que fazia isso? Tinha já contactado autarquias, onde fazia apresentações? Como é que correu esse lado da viagem? Essa foi a parte que me deu mais prazer em planear, porque foi um planeamento de 3 meses com antecedência, e eu até me arrependo de ter sido com mais antecedência ainda, não é? Porque depois podia-se agilizar muito mais coisas, mas eu com 3 meses de antecedência, antes de avançar, contactei todos os municípios que percorre a Nacional número 2, os 35 principais municípios, e a pedir-lhes ajuda em termos de alimentação, em termos de alojamento, e ao mesmo tempo para ter o presidente da Câmara ou o mesmo vereador da Cultura, né, porque um ou outro são os principais responsáveis pela cultura do município, e pedir a sua presença nas bibliotecas municipais deles. Tem uma forma de divulgar a biblioteca e dar dinamismo à biblioteca deles, ao mesmo tempo promover a minha obra e fazer sempre uma apresentação do livro e claro, eventualmente vender se tivesse algum leitor, alguma pessoa interessada. E correu tudo muito bem. Só que o problema é que quando nós estamos a fazer uma viagem e temos datas marcadas, horários marcados, isso causou muita pressão sobre mim durante a viagem. Porque eu só pensei, eu não posso ficar mais um dia aqui a descansar porque amanhã tenho que estar ali naquele lugar. Então, foi tudo muito bem planeado, correu tudo bem, fiz tipo apresentações logo no início. No norte foi mais complicado, porque também foi um mês de pessoas que estavam de férias, não tiveram tanta aderência, mas depois ali de Góis para baixo comecei a ter casa cheia e é bom sentir que no início tínhamos 2, 3 pessoas e depois chegamos mais para baixo e temos 20, 15, 30 pessoas. Portanto, isso também foi muito bom e foi uma aprendizagem como escritora e para promover e saber como agir futuramente nas próximas obras, como planear. Então foi muito bem recebida e tenho de agradecer a todas as câmaras, porque realmente a maioria delas, como participou a viagem dessa forma e apoiou muito.
e se não fossem elas eu não tinha tanta divulgação, porque muitas me colocaram-me nas agendas culturais. Uma coisa que eu gostei muito desta viagem foi que correu bem, ainda bem que fui em agosto, porque em todas as cidades estavam a haver festas, porque em agosto é as festas das aldeias, é as festas populares, então sempre que ia, estava quase sempre na agenda cultural, as pessoas recebiam-me, e depois sempre uma apresentação, antes de ir para a cama, também ia dar uma voltinha pela festa e fazer outros contactos e fazer amizades, portanto isso tudo foi muito bom e as câmaras ajudaram imenso. Ficaram conhecimentos até para uma próxima obra. Sobre este livro, que tem o título Ainda Não É Desta, a Sandra já disse que é o primeiro volume de uma trilogia. E nós falámos, já numa anterior conversa, falámos um pouco do livro, mas eu, para quem não ouviu, perguntar-lhe um pouco, que nos fale um pouco sobre este livro. Como é que nasceu o livro, o que é que trata? Eu explico. O Ainda Não É Desta acabou por ser um desafio lançado por uma amiga minha, porque eu, quando decidi escrever, eu sempre pensei que ia ser uma escritora mais de desenvolvimento pessoal, algo mais ligado à autoajuda. Mas realmente eu não estava parada e não tinha maturidade suficiente ainda para escrever um livro com uma influência tão importante na vida das pessoas. Quando escrevemos sobre desenvolvimento pessoal, temos que estar a carregar aqui com alguma responsabilidade e uma certa sabedoria que eu na altura ainda não possuía e que ainda acho que estou um bocadinho verde para avançar. Mas como queria escrever muito, uma amiga minha lançou-me este desafio de escrever um romance, que eu adorava e adoro ler romances, só que eu nunca pensei, estar aqui a inventar agora uma história e não sei o que é que eu vou falar. Mas depois eu comecei a ver que havia problemas em comum no meio dos jovens, somente naquela fase em que estamos a passar de nós jovens em casa dos pais para jovens adultos ao sair a casa dos pais, a dificuldade que é ter a nossa independência. Então agarrei nas minhas experiências, as experiências dos meus conhecidos, amigos, familiares, especialmente mulheres, e realmente comecei a escrever Ainda Não É Desta, que ao início nem sequer tinha título, fui escrevendo, como se fossem episódios para uma série de televisão, tem muito diálogo, e o livro fala exatamente, por começar tornou-se uma comédia romântica, tem muito humor, e acabou por se tornar um livro que fala sobre as peripécias da vida real, a dificuldade que é dos jovens arranjar um emprego, comprar uma casa, o autoconhecimento. É um livro muito de autoconhecimento e autodescoberta das personagens que acabam por se relacionar connosco, com alguém que a gente conhece, porque é uma história que acaba a ser real, e, apesar de não ser inspirada só numa pessoa, num facto real de alguém. Portanto, eu agarrei nos problemas comuns e fiz uma história à base disso, que é mostrar aos jovens que cada um tem a sua linha do tempo. E às vezes nós jovens colocamos muita pressão sobre, mas ele já casou e já tem filhos, eu ainda nem sequer tenho o primeiro emprego. Nós jovens que temos a mania de nos comparar muito sobre o que os outros têm e aquilo que a gente ainda não conseguiu. O livro fala muito sobre isso, é o saber esperar, o saber guardar, o autoconhecimento, o autodescobrir-se, e realmente vi que teve muita aderência, e chama-se Ainda Não É Desta exatamente porque as personagens, mais a personagem principal, não conseguiu atingir aquela maturidade. Ela começou a queixar-se de que ser adulto era difícil e acaba a queixar-se, a dizer que ser adulto é difícil, é quase impossível sobreviver no mundo de hoje como adultos. Muitos jovens só saem de casa dos pais aos 30 anos, não é? Sim, hoje em dia precisamente isso é porque muito têm comum. Além de estudar, depois é arranjar o primeiro emprego e ter uma estabilidade que permita dar o salto, não é? Sim, e este livro fala muito sobre isso, quando a Lara, a personagem principal, se zanga com os pais e diz que quer ser realmente independente, houve ali uma fração de segundos que se calhar ela, se soubesse como é que a coisa se ia desenrolar, se calhar teria-se mantido com o apoio dos pais, porque o apoio dos pais começa exatamente nos estudos, quando os jovens não conseguem ir para a universidade da terra deles, da cidade deles, têm que sair e para as grandes cidades. Quem vive no interior muitas vezes tem que ir para Lisboa, para Porto, Coimbra, Faro, seja por onde for, e depois os pais têm que realmente financiar, seja as propinas, seja a casa, a alimentação, os transportes, e os jovens, quando começam a perceber que estão a ser um encargo muito importante para os pais e muito pesado, tentam sempre arranjar emprego, e depois é aquela pressão de eu não posso deixar cadeiras para trás, eu não posso falhar, senão os meus pais isto, e então a história acaba também
por enverdar um bocadinho por aí, apesar das duas personagens já viverem, são duas raparigas amigas que vivem juntas, mas a Maria é completamente independente, mas a Lara começa com a dependência dos pais, e quando se liberta é que vê a dificuldade o facto de não ter conseguido o emprego que ela queria, que estava à espera, porque tudo apontava que ia correr bem, e de repente vai ter que ir para uma área que ela nunca imaginou, e isso dá-lhe um certo desgosto da vida, é o primeiro balde de água fria que ela leva. E então eu sinto que os jovens, e eu por mim falo também, nós vamos com muitos baldes de água fria e é tudo ao mesmo tempo que acontece, e pode ser realmente, há jovens que agarram nisso com motivação, mas há outros que realmente ficam desanimados e depois começam a questionar sobre muita coisa. Sandra, a sua experiência pessoal mostra que já tentou várias coisas e já fez várias coisas, fez parte do seu percurso, começou como bailarina profissional, Sim. não é? Depois para uma coisa que não tinha nada a ver, militar profissional, em Santa Margarida, aqui na região, foi quando veio para cá. Foi para, sim, eu quando terminei fui tanques, sim, para a engenharia, eu quando realmente percebi que na dança, cá em Portugal, é uma área, também é da cultura, né? É uma arte, e é muito difícil a gente viver só disso, eu realmente comecei a ver estabilidade, e uma coisa que sempre me suscitou aqui alguma curiosidade foi realmente a vida militar, e estou sempre a dizer isso, foi o melhor tempo da minha vida, a recruta, e eu acho que toda a gente devia passar e devia viver o que é a recruta, porque realmente há valores e há momentos que só se aprende realmente dentro deste tipo de instituição, da instituição militar. Mas realmente ao longo dos anos eu comecei a ficar muito perdida, comecei a ver que estava a ficar muito formatada para aquele perfil, ou seja, eu como militar agarrei muito àquela vida militar, da ordem, da disciplina, que foi ótimo, mas ao mesmo tempo, como encarnei tanto na personagem, não é, de vida militar, acabei por me desligar muito da parte artística, porque eu sempre cresci no meio dos artistas e sempre fui uma rapariga de palcos. Então comecei a ver que a minha sensibilidade estava-se a perder devido à dureza que é necessária numa vida militar. Então optei mesmo por sair e fazer vida depois novamente na arte, mas desta vez como escritora. E sim, foi quando eu vim aqui para Tancos que decidi ficar por aqui, porque eu não podia mais voltar para as cidades e fazer vida de cidade devido a este meu trabalho agora, porque eu acho e acredito que, é a minha opinião e é aquilo que eu passo, um escritor tem que ter a sua zona de conforto e de calma para conseguir trabalhar a sério, porque às vezes eu trabalho de 8 a 12 horas por dia, e para mim só é possível porque estou numa zona muito pacata, não se passa na nada. Chamusca, não é? Vive Sim. na Chamusca. Sim, vivo na Chamusca, aqui mesmo numa aldeia que é o Arrepiado. Assim, Com vista para o Tejo. Exatamente, a minha casa tinha vista para o Tejo e estou mesmo pertinho ali do Castelo de Almoral. Se eu descer ali até ao rio, eu consigo ver o Castelo de Almoral, vou assim também com as cadelas passear quando estou assim com uma crise existencial de criatividade, tenho mesmo que desligar, vou passear ao rio, inspiro-me um bocadinho, ok, vamos outra vez tentar trabalhar. E isso, para mim, este tipo de estilo de vida, a mim permite-me ser aquilo que quero ser, que é ser uma boa escritora e fornecer as melhores histórias aos leitores. Porque se eu estivesse numa cidade, eu não sei, sinceramente, se iria resultar. E como é que está a correr este livro? Tem havido vendas? Os leitores apareceram? Por acaso, eu desde que lancei o livro, até antes de fazer a Nacional número 2, nunca tive problemas de vendas. Eu vejo colegas meus que têm muitos problemas de vendas, mas eu não. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas de vendas. Obviamente temos épocas muito altas e épocas baixas, como qualquer tipo de produto e qualquer tipo de negócio hoje em dia. Todos nós temos assim uma montanha russa, não é? E o livro, como é um livro, é um produto de uso exclusivo uma única vez, não é? Ninguém vai comprar um livro e depois vai voltar a comprar o mesmo livro, exatamente a mesma edição, isso não acontece. Então, claro que é um bocadinho mais de pressão para nós escritores, para mim que sou uma autora independente, uma escritora independente, aqui uma pressão para vender, mas nunca tive problemas de vendas. E realmente, com o projeto Nacional número 2, houve aqui um boom nas vendas. Houve mesmo aqui uma explosão, porque vi que, para além das entrevistas que ia dando,
as pessoas, seja pessoalmente ou seja online, agarraram o livro e elas próprias divulgaram bem a obra e tive muitas vendas mesmo. O mês de agosto para mim até hoje foi um mês. Foi muito. E onde é que as pessoas podem encontrar o livro para comprar e para ler? Podem encontrar no meu site, sandramaywriter.com, tem lá o pagamento, aquilo é tudo automático. Ou podem falar comigo diretamente no Instagram, claro, que é Sandra May, com 2 A's no início, e podem falar comigo, porque eu sei que há pessoas que não, por exemplo, o público que eu escrevi isto é para pessoas dos 16 aos 30 anos, mas realmente os leitores que estão a agarrar mais nisto são pessoas de 50 a mais. E essas pessoas muitas vezes não sabem como funcionar com os pagamentos, por exemplo, diretamente no site. Então eu também ajudo e tento dar-lhes os dados de forma mais facilitada para conseguirem comprar o livro. Isso é um ato muito, foi uma situação muito curiosa, porque não estava à espera que pessoas muito mais velhas gostassem tanto do livro, mas eu comecei a perceber que realmente, para quem já passou por isto da juventude e tem agora a vida estável e já sabe as peripécias da vida real e sabe o que é que pode contar, pode achar o humor e pode achar as piadas muito mais engraçadas do que as pessoas que estão a passar agora. E digo assim, pá, está a acontecer comigo, isso não é assim tão engraçado. Mas quem já passou vai se rir da juventude, é a mesma certeza. E é também uma forma de ficarmos também, eu já falo por mim, que já tenho 56, de ficarmos também a par do que é que os jovens agora estão a passar e como é que sentem a sua vida, não é? Sim, Também por há esse aqui uma lado. comparação, sim, eu acho que sim. É o primeiro de uma trilogia, quer dizer que ainda faltam sobre o mesmo tema, com as mesmas personagens. Vai ser com as mesmas personagens, vai tudo estar em volta do autodescoberta, e só que, claro, as personagens vão ter aqui um crescimento, não é? Porque os anos têm de passar e têm que se finalizar, e muitas vezes nós temos amizades de longa data, mas estas 2 personagens têm um cordão umbilical muito forte, e eu sei que vai ter que haver o livro, que vai ter que se começar a desprender este cordão umbilical para as 2 poderem crescer individualmente, porque quando nós temos uma amizade que somos quase siamês, chega um ponto em que já não estamos a contribuir, já é quase ali a família, já não há nada, é a companhia, o amor que as une, e tenho a certeza vai haver um momento em que elas vão ter que seguir caminhos diferentes, mas ainda não estou a pensar nisso, porque para o ano vai ser um livro, mas não tem nada a ver com a trilogia, mas a trilogia vai acabar em 2025. O segundo livro vai ser em 2024, se correr bem, e o último em 2025. E termina a saga do Ainda Não É Desta. Mas vai tudo andar à volta das peripécias da vida real, e queria muito mostrar o que é elas agora inseguras e jovens e cheias de incertezas, até estarem estáveis na vida e conseguir olhar para trás e ver que foi tudo necessário para conseguirem estar onde elas vão estar. E falou que o próximo livro será uma coisa diferente. Do que é que tratará? Pode-nos avançar? Sim, posso. É um thriller psicológico, um policial, é uma mistura dos dois, e está a ser o trabalho que eu estou a adorar, e porque também de uma brincadeira. Isto começou tudo porque eu tive um sonho, posso já dizer aqui, que eu tive um sonho em que matei o meu marido. E achei fantástico, e tive uma epifania às 4 da manhã, então peguei no meu bloco de notas e comecei a escrever. Meu marido assim meio ensinado, o que estás a fazer? Tive um sonho, opa, eu matei de espetacular, eu ficou tipo, ok, nenhum homem, não é nenhum marido está à espera de ouvir isto, e foi muito engraçado, e está a ser um livro, e eu descobri o meu género de escrita à custa deste sonho e à custa deste livro. Eu realmente vejo que não sou realmente uma escritora só de romance e comédia romântica. Eu tenho um lado que eu gosto mais de aprofundar, que é exatamente mostrar o lado sombrio do ser humano, porque o livro retrata muito, não é a maldade do ser humano, é que muitas vezes pessoas boas, pessoas normais, que está tudo equilibrado na vida, podem haver certas e determinadas circunstâncias que nos levam a cometer atos para nós era impensável, mas que todos nós, afinal de contas, somos animais também. E o meu lado, como estudei ali criminologia, pronto, então quero também usar o que eu estudei. Eu não acabei o curso, eu fui para a tropa quando faltava um ano para terminar a faculdade, mas como gostei tanto do curso, achei que não quero perder esse conhecimento, então estar a escrever um policial,
onde se mete psicologia forense, onde se mete realmente os detetives, tudo, a busca da prova, o saber recolher bem as provas, não quero deixar esse conhecimento de lado, então quero aplicar agora nos meus livros. Portanto, agora vamos ver. Vamos ver, é já para o ano que vai sair? É já para o ano. E eu vou tentar uma editora, eu não vou mentir, este livro eu procuro uma editora, mas se uma editora não estiver realmente interessada, eu estou a adorar a autopublicação e ser independente, porque é uma forma de nós controlarmos tudo, e estou a adorar esse lado, mas também gostava de dar uma segunda oportunidade a trabalhar novamente com uma editora, porque não é pela primeira vez ter corrido mal, que uma outra editora não me pode dar as condições necessárias para que tudo corra bem na minha carreira e com o nome do próprio livro. Mas agora vamos ver, mas com ou sem editora, para o ano vai sair, tem de sair. E resta-me agradecer-lhe o seu tempo e marcar nova entrevista já para o ano sobre um novo livro. Temos de ler o próximo livro. Eu espero bem que sim, João. Eu vou contactar-te, João, já saiu. Obrigado, Sandra. Obrigada a eu, João. Boa sorte, bom trabalho.